Olá pessoal, tudo bom? Então, meu nome é Rafael Moura e a gente está hoje iniciando oficialmente o nosso canal Exata Já. Ele foi feito para ajudar vocês aí na escola a tirar algumas dúvidas em assuntos de química, física e matemática que vocês possam vir a ter. E aí, falando um pouquinho sobre algumas dúvidas gerais que as pessoas geralmente têm, a gente vai falar um pouco sobre o SI, que é o Sistema Internacional de Medidas. Esse sistema ele foi criado justamente para ajudar a gente a compreender algumas fórmulas matemáticas, como essas daqui, que a gente vê muito na nossa escola. Em primeiro lugar, por que o SI ele foi formado? Vocês sabem que existem várias medidas para algumas grandezas, como por exemplo, temperatura. Para medir temperatura foram criadas várias escalas, como por exemplo a escala Fahrenheit, a escala Celsius, a escala Kelvin. Comprimento, tem metros, tem quilômetros, tem centímetros. Então foi necessário que se ajustasse isso para que pudesse ter um padrão e que a gente pudesse saber exatamente qual é que seria a medida que a gente iria usar para calcular as determinadas grandezas. Aí eu coloquei aqui 9 dessas unidades que são as que a gente mais utiliza em alguns cálculos. A de temperatura é o Kelvin, representado pela letra K. De energia seria o Joule, representado pela letra J. Comprimento seria em metro, representado pela letra M. O volume, ele é medido em metros cúbicos, representado por M elevado a 3, ou também pode ser medido por litro. O SI aceita essas duas unidades para volume. Força, a gente mede em Newton. A massa, medimos em quilograma. A densidade, em gramas por metros cúbicos, representados por G por M elevado a 3, ou gramas por litro. A velocidade, em metros por segundo. E a aceleração a gente mede em metros por segundo ao quadrado. Então, essas fórmulas aqui é que a gente usa para poder obter. Por exemplo, aqui eu coloquei o exemplo da segunda lei de Newton. Ele fala que a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, a força em newtons é igual a massa em quilograma vezes a aceleração em metros por segundo ao quadrado. E o peso, ele é igual a massa vezes a gravidade. Ou seja, o peso também em newtons, já que o peso ele é um tipo de força, ele é igual a massa em quilogramas vezes a gravidade, que é a mesma unidade que a aceleração, que é em metros por segundo ao quadrado. Esse SI, ele ajuda muito, tanto pessoas pesquisadoras na área, para que possam fazer essas equações e a gente também possa entender melhor. Então, vejam só, essas medidas, elas geralmente são criadas por algumas pessoas, né? E eles colocam ou o seu primeiro nome ou algum sobrenome, como foi o caso de William Kelvin. Ele colocou a sua escala de temperatura e nomeou de Kelvin. Isaac Newton, ele colocou o seu nome na unidade de força que ele criou. Essas unidades elas foram criadas assim. E aí isso aqui vocês vão poder entender, para que vocês possam entender isso aqui e absorver melhor as questões dessas equações aqui. Obrigado, até mais.